Boa noite a todos, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Mecânica dos Sólidos 3. Na aula de hoje, vamos continuar o estudo da dinâmica do corpo rígido, né? Para quem não se recorda, na última aula nós não vimos, na verdade, ainda o conceito de dinâmica do corpo rígido aplicado, né? Porque a gente estuda, né? A gente apenas viu o conceito de momento angular, momento de inércia de massa, que ele é aplicado, né, quando nós utilizamos, né, aquela lei, né, que é oriunda ali da lei de Newton, né, da segunda lei de Newton, só que relacionada a movimentos angulares, ou seja, somatória de momentos, né, no nosso corpo é igual que o momento de inércia, o produto do momento de inércia de massa, né, em relação a um ponto de rotação, vezes a aceleração angular desse corpo, tá? Então, na aula de hoje, nós focaremos, né, o nosso estudo para o movimento translacional e rotacional, tá? Então, nós vamos estudar corpos rígidos que estão executando movimento de translação e rotação. Na próxima aula, nós focaremos no estudo de corpos rígidos, nos quais nós temos um movimento plano geral, né, que é uma combinação do movimento de translação e rotação. Tá? Então, pessoal, de uma maneira geral, para a gente retornar aqui na ideia, o corpo rígido ele vai ter diversos momentos, né, aplicados, forças, ele pode ter, né, diversos momentos, forças aplicadas, ele pode estar rotacionando ou não, ok? Então, nós utilizamos, né, a dinâmica dos corpos rígidos para verificar a causa, né, do movimento desse corpo rígido, ou seja, o que está ocasionando o giro dele, o que está ocasionando o movimento dele, né? Que basicamente é o que? São os efeitos de força e de momento, ok? Bom, o movimento translacional, não vou focar muito, porque nós já vimos muito sobre isso, é um movimento no qual o corpo ele não está rotacionando, tá? Então ele apenas executa um movimento retilíneo, um movimento de translação, tá? Consequentemente, o somatório de momentos em relação a qualquer ponto desse corpo aí rígido, ele vai ser zero, porque o corpo não está rotacionando, tá? E em relação aos demais somatório de forças, né, nós separamos entre somatório de força na direção x e somatório de força na direção y, né, no qual normalmente nós avaliamos a aceleração no centro de massa desse corpo, ok? Tá? Então não esqueçam, quando a gente aplica ali o somatório de força em x e o somatório de força em y de um corpo rígido, nós temos que avaliar a aceleração do mesmo em seu centro de massa, tá? Isso é importante. Bom, e para o movimento rotacional ou de rotação, tá? Para isso nós precisamos relembrar alguns conceitos que vocês já viram em outras disciplinas do curso, tá? O primeiro é o conceito de momento angular ou torque, tá? Então, para quem não se lembra do momento angular ou torque, ele é dado pelo produto vetorial entre a distância, né, de um ponto que você está analisando, né, em relação ao ponto de aplicação de uma força externa, tá? E essa força externa ela tem que ocasionar o giro do corpo rígido em relação a esse ponto que você está analisando, tá? Então, normalmente, esse ponto em que a gente aplica a somatória de momentos, ou ele é um ponto em que o corpo está girando em relação a ele, por exemplo, um pino, uma junta, né? Ou ele é o próprio centro de massa ali do corpo, ou seja, o corpo gira em relação ao centro de massa, tá? Para quem não se recorda, o produto vetorial, quando ele é aplicado, ele faz com que a direção do momento ela esteja perpendicular,
a direção do vetor R e a do vetor F, tá? Então aqui tem um exemplo bem simples, né? Imagina que nós estejamos olhando uma porta, né, por cima, tá? Eu vejo que aqui é onde tem o batente da porta, que é maçaneta, tá? Então, ó, quando nós aplicamos a força, né, ó, a gente pode aplicar o somatório de momentos em relação ao ponto A. Então veja, ó, que o meu R, que é do A até o B, onde está sendo aplicada a força, ele está na direção I, a minha força está na direção J, e o momento faz com que a porta gire, né, ó, nesse sentido tracejado aqui. E o momento ele está na direção K, ou seja, perpendicular ao I e perpendicular ao J, tá? E isso não era nada mais nada menos do que a gente fazia lá quando a gente estava analisando a cinemática ali do corpo rígido, quando a gente calculava a velocidade, né? Aquela aceleração tangencial, aceleração normal, né? Então veja aqui, ó, R na direção I, fecho no sentido do F, ó, o Z vai estar saindo, tá? Vai estar vindo na nossa direção, que é o que está acontecendo aqui na figura do eixo cartesiano aqui desenhado, tá bom? Então é assim que a gente calcula o momento. Aqui tem alguns exemplos de cálculo do momento, ó. Tá vendo? Ou torque, tá? Mas veja que claramente nós temos o braço da alavanca, força aplicada, isso faz com que a chave gire, né? Bom, aqui tem também a mesma coisa. Veja que quando eu aplico o momento ali, a força na bolinha, né? A distância é o vermelhinho, né? O R é o vermelhinho. O verdinho ali é a força que está sendo aplicada. Veja que a direção do momento ela é indicado para a seta que está o quê? Para cima ou para baixo, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Então é assim que funciona, tá, pessoal? Bom, e aí no movimento rotacional? No movimento rotacional, pessoal, nós vamos ter aquele somatório de forças em X, somatório de forças em Y, mas além disso, nós teremos o somatório de momentos. Aqui, pessoal, tá de uma forma generalizada, tá? Tá um ponto P qualquer, tá? Não necessariamente ao centro de massa, tá? E aí, pessoal, esse somatório de momentos em relação ao ponto P, ele vai ser o quê? As forças de inércia, vai ter a parcela do momento de inércia de massa vezes a aceleração angular, tá? Mas nós teremos o que também, né? Essas duas forças aqui, ó, deixa eu marcar. Elas são as forças de inércia decorrente da aceleração, tá? Então, quando a gente aplica ou somatória de momentos, nós temos também que considerar o momento devido à força de inércia, que é decorrente da aceleração em x e aceleração em y do corpo, tá? E o GY e o GX, eles são basicamente a distância em relação do ponto P, né, até o centro de massa, tá? Em relação às coordenadas y, no caso do GY, e em relação às coordenadas x em relação ao GX, ok? Então, aplicando isso aqui, você tem o somatório de momentos. Se você aplicar a somatória de momentos em relação ao momento, digamos assim, ao centro de massa, aí você não precisa, deixa eu anotar aqui, ó, em relação a G. Você não tem esses termos aí da força de inércia, tá? Porque você vai estar aplicando justamente onde você tem as forças de inércia. Então esses caras aqui quiseram e viram o próprio IG vezes o alfa, tá? Uma outra opção aqui para você fazer é, se você, por exemplo, calcular o momento de inércia em relação ao P, tá? Se você calcular o momento de inércia em relação a P, momento de inércia de massa, tá? Você pode também colocar diretamente aqui, ó, ele,
ok? Tá bom? Que é o caso que está aqui. Mais esses termos aqui, ó. Tudo bem? Então, o que está mudando aqui de um caso para o outro é em relação a onde você está calculando o momento de inércia, tá bom? Então, não pode se esquecer disso aí, tá bom, pessoal? Bom, aí é o que eu falei para vocês. Eu achei que eu não tinha colocado no slide, mas isso aí. Se você utilizar o somatório de momentos em relação ao próprio centro de massa do corpo, aqueles termos ali das forças de inércia, eles desaparecem, tá? Beleza? Tá? Então é isso aí, tá? Então depende do que você decide utilizar na sua análise, tá bom? Então, pessoal, com isso, eu vejo que o conceito é bem simples, tá? Agora vamos partir para os exercícios, tá? Então, ó, o carro mostrado na figura abaixo tem uma massa de 2 toneladas e um centro de massa em G. Aí ele dá as distâncias aí para as rodas, né, em relação ao centro de massa. Determine a aceleração se as rodas motrizes traseiras estão sempre deslizando, enquanto as rodas dianteiras estão livres para rodar, tá? Expresse a massa das rodas, o coeficiente de atrito cinético entre as rodas e a estrada é 0,25, tá? Então, o que significa as motrizes traseiras estão deslizando? Significa que ali eu tenho a presença do atrito, tá? E como ele está deslizando, significa que a roda está em movimento, tá? Quando o atrito é aplicado. Então, nesse caso, nós utilizamos o atrito cinético, tá? E na dianteira estão livres para rodar. Então, na dianteira, que é aqui na A, nós não temos o quê? Atrito, tá? Então, qual que é a primeira parte para esse tipo de exercício? Adotar um eixo de coordenadas e a gente fazer o DCL do corpo, igual a gente fez nos outros exercícios atrás, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Veja que o sistema de coordenadas adotado já está aqui, ó, x para a direita e y para cima. No DCL do corpo aqui, ó, o que nós temos? Nós temos o peso do corpo para baixo, no ponto G. Nós temos as normais em ambas as rodas, né? Que é onde tem o contato da roda com o chão, que é o NA e o NB. E como o nosso carro ele está indo para a esquerda, ó. Vamos pensar aqui, ó. Se o carro está indo para a esquerda, as rodas elas estão girando para onde? Para cá, não é? Você concorda? As rodas estão girando aqui, ó. Como está girando nesse sentido, pessoal, a roda, por mais que o meu carro esteja indo para a esquerda, a roda ela está girando no sentido oposto, tá? Então, quando chega aqui, ó, a roda ela estaria vindo para cá, ó, para direita. É por isso que a força de atrito está no sentido para a esquerda aqui, ó. Esse FB que é a força de atrito, tá? Então, isso é um cuidado que vocês têm que tomar com relação à análise, tá? Mas é por causa do giro da roda, tá? Então, não é só falar, o carro está indo para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Então, não é isso, tá? Na verdade, é o sentido oposto. Então, pessoal, equações do movimento. Ó. Se a gente analisar a somatória de forças em Y, nós temos que as duas normais menos o peso é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque o carro ele não está pipocando, né? Ele não está se movimentando na direção Y. Ele está apenas se movimentando na horizontal, ou seja, na direção X, tá? Igual a zero. Então, daqui, pessoal, veja que eu consigo obter uma relação que eu relaciono as duas normais, né? O NB, então, vai ser o quê? Vamos fazer esse cálculo aí do peso. Vai dar próximo de 20 mil, mas a gente faz aqui 9,81 vezes 2.000 vai dar 19.620 menos NA, tá? Então, com o somatório de força em Y, nós temos essa expressãozinha aqui. Somatório de força em X.
tá? É igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em x. Então, o que nós temos em x? A força de atrito, que é o que? Mi vezes a normal. O Mi, ele deu lá no enunciado que é 0,25. Tá para onde? Tá para a esquerda, então é contrário ao x, ó. Por isso está negativo. E a aceleração do carro? Tá para a esquerda também. Por isso que é negativo, né? O carro está vindo para cá, ó. Ó como está a frente dele. Massa vezes aceleração em g. Ok? Então veja que até o presente momento nós temos 3 incógnitas. Quais são essas incógnitas? O NB, o NA e a aceleração do carro, tá? Então, ó, aqui nós temos duas equações, né? Precisamos de uma terceira equação. Qual equação seria essa, pessoal? Seria a equação do... Perdão, pessoal, do somatório de momentos, tá? Como o carro está executando um movimento de translação, não tem rotação, nós aplicamos somatório de momentos em relação ao centro de massa, porque facilita a nossa vida. É igual a zero, porque o carro não está girando, né? Ó, ele não rotaciona. E aí, basta vocês aplicarem, tá? Quais são agir o momento? Ó? Essa distância aqui vezes o NA. Se ele está adotando aí, vocês adotam sentido para o momento, é que ele está adotando o anti-horário. Esse momento, devido à força NA, está ocasionando o momento no sentido horário. Ó. Veja que você põe imagina que o G é fixo e o A ele ocasiona o momento. Ó. Veja que essa força ela vai estar o quê? Fazendo o carro girar para cá. Então está no sentido do relógio, o horário, oposto ao adotado aqui, por isso que ele é negativo. O que mais que nós temos de momento? Peso não exerce momento, porque está aplicado ali no centro de massa, não temos uma distância. E aí nós temos o momento devido a NB e a força de atrito B. Tá? Relação ao NB, ó, o G é fixo, o NB é força o carro girar para cá. Então está no anti-horário mesmo. Ok? Então isso aqui na verdade é positivo, que é o 0,75 NB. E o FB, né, ó, a distância é essa aqui, né, que faz o momento, tem que ser a distância perpendicular à força, vezes o NB, gira também o que? Faz o carro girar para cá. Então ela é negativa, tá? É que aqui, pessoal, o que acontece? Esse cara aqui é o FB, ó, tá? Que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza, pessoal? Então, ó, feito isso, você tem 3 equações, 3 incógnitas. Basta resolver, ó. Então, uma expressão a gente acha aqui, a gente pode substituir aqui, ó. Só estou mostrando como resolveria, tá, pessoal? Seria 1,25 NA menos 0,3 vezes 0,25. Quanto que é o NB? 19.620 menos o NA mais 0,75, 19.620 menos NA. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, pessoal, dessa expressão aqui você obtém o NA. Aí você substitui aqui, ó, e obtém o NB. E aí você substitui o NB nessa expressão aqui e acha a aceleração G. Fazendo essas contas, pessoal, vocês vão chegar a esses valores aqui de baixo, tá? Então veja que não é nada complicado, tá? Só precisa tomar cuidado e levar em consideração tudo que vocês viram até agora, tá? Principalmente com relação à direção, né? O que está ocorrendo, onde eu tenho aceleração, onde eu não tenho, onde eu tenho
rotação onde eu não tenho, tá? E etc. Então vamos seguir. Bom, pessoal, aqui nós temos um outro exercício, tá? A viga BD de 100 kg mostrada na figura abaixo é suportada por duas barras que têm massa desprezível, tá? Então, tanto a barra B quanto o CD, ele fala que o peso delas é desprezível, tá? Determine a força desenvolvida em cada barra no instante θ igual a 30 graus e ômega igual a 6 radianos por segundo, tá? Então, pessoal, mesma coisa. O que vocês têm que fazer? Adotar um eixo de coordenadas e fazer o DCL, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente poderia adotar um eixo de coordenadas, como está executando um movimento de rotação, normal tangencial, tá? Pode fazer em XY? Pode, mas aí dá um pouquinho mais de trabalho. Normal vai ser para essa direção aqui, ó. Vamos lá voltar, ó, nas barrinhas. Tem a barra lá que tá 30 graus, né, pessoal? Só para fazer uma... vocês entenderem melhor o que seria. Aqui tá 30 graus. A direção normal, isso aqui tá girando, ó. Para quem não se recorda, né, ó, isso aqui vai girar. A direção normal ela vai estar apontando para o centro do eixo de rotação. Então, aqui seria a direção normal. E a tangencial? Ela é perpendicular à direção normal no sentido do movimento, tá? Então, a direção tangencial seria aqui. Ok? Então, esse foi o eixo de coordenadas adotado. Então, por que isso é interessante, pessoal? Porque as tensões nas duas barras, elas já vão estar na direção normal. Qual que é a única força que nós vamos precisar obter aqui, que não, digamos assim, decompor, porque não está na direção normal? É a força peso, tá? A força peso, ela vai estar apontada para baixo. Aqui, ó, tá? Lembra que esse ângulo aqui é o que? É 30 graus. Então, a força peso vai estar para cá. Então, ó, você consegue decompor, ó, fazendo o cosseno de 30 vai dar na direção normal e o seno de 30 na direção tangencial, ó. Então, você pode escrever o peso como sendo P cosseno de 30 na direção normal, ok, ó. Só que ao contrário, né? Ela está no sentido oposto, está para baixo. Mais o P seno de 30 na direção tangencial, tá? Como o P, ó, vou tentar fazer esse desenho aqui um pouquinho mais claro, tá, pessoal? Mas, ó, o peso tá para cá, ó. Aqui, ó, é o ângulo de 30, correto? Tá vendo, ó? Aqui eu consigo, ó, essa aqui seria a parte do peso na direção normal. E essa aqui, ó, pessoal, seria a parte do peso na direção tangencial. Veja que a direção tangencial é positivo, porque está para a esquerda. Já na normal é negativo, porque está sentido contrário aqui da normal, tá? Que foi o que a gente escreveu aqui. Beleza? E aí nós dividimos a aceleração da barra aqui em aceleração normal e tangencial, tá? Tem segredo não. Se a gente fosse analisar aqui a barra individualmente, vocês fariam igual lá na cinemática lá que vocês viram, né? Aceleração normal para dentro, tangencial tangenciando, tá? Beleza? Então, ó, na direção normal, o que a gente vai ter? Vamos ter as duas tensões menos, né, a parte do peso, P cosseno 30, que está negativo. Isso aí vai ser a massa vezes a aceleração normal, tá? Qual que é a aceleração normal do corpo? Isso aqui vocês lembram. Ele é o quê? Ômega ao quadrado R,
tá? A aceleração normal era essa aqui. A tangencial era o quê? Αr, tá? Ok? Então, pessoal, ó, ômega ao quadrado R, tá falando o ômega do corpo? Ele falou lá no enunciado, é 6. Qual que é o R no qual ele rotaciona? É 0,5. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, feito isso, por que é 0,5? Porque ele está rotacionando em relação ao que? Ó? Em relação a esse cara aqui, ó, o ponto A, tá? Todos os corpos aqui estão rotacionando em relação a ele, né? A esse eixo aqui. Então, é 0,5. Isso aqui é a primeira equação. Segunda equação, na tangencial. Peso, seno de 30, né? É igual a massa vezes a aceleração tangencial. Aqui é a segunda equação. Até aí, pessoal, veja que nós temos o quê? 3 incógnitas, que é a aceleração tangencial, a tensão na barra B e a tensão na barra D. E aí nós aplicamos o somatório de momentos em relação ao centro de massa aqui da nossa barra, que é igual a zero. Ok? Por que é igual a zero? Porque, pessoal, não é simétrico. Por mais que o sistema ele esteja girando, ele gira como um todo. Então, ele gira igual. Ó. Se ele girou um pouquinho, ó, a barra rotacionou em relação a algum ponto? Não, ela permaneceu igual. Tá? Então, eu não tenho o giro, a rotação somente da barra. Eu tenho um movimento de translação curvilíneo, tá? Para quem não se recorda disso, volta lá na parte cinemática que vocês vão ver, tá? Por quê? Porque é simétrico, tá, pessoal? Aqui o nosso problema é simétrico. Se ele fosse assimétrico, por exemplo, uma barra maior que a outra, ó, e essa aqui pequenininha, quando eu girasse, obviamente que ele teria o quê? Um ia girar mais que o outro, né? Ó, ia ter algo do tipo. Aí eu teria a rotação e aí eu teria que considerar a equação do momento, tá? Então, somatório de momentos em relação ao G igual a zero, vou ter o quê? As duas componentes da tensão, tá? Veja que eu vou ter que decompor a tensão em relação ao y, tá? Porque aqui origina momento aqui vai ser o quê? Essa aqui, ó, que é perpendicular ao g, que é o quê? TB cosseno de 30. Aqui, idem, ó, perpendicular a essa distância aqui, ó. Então é o quê? TD cosseno de 30. Apliquei no somatório de momentos igual a zero. Tenho o quê? 3 equações e 3 incógnitas. Daí é moleza, né, pessoal? Daí é só resolver e obter, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula eu vou mostrar alguns exercícios, como a gente pode fazer. E aí, na verdade, eu vou mostrar mais um. E aí a gente prossegue, tá bom? Obrigado.